Salve, galera! Primeira edição do Quadra Principal em 2026 para falar de algumas coisas que a gente já está acostumado a falar há anos. Aryna Sabalenka é a campeã do WTA 500 de Brisbane, na Austrália, abrindo a temporada com um título, assim como em 2025. É o bicampeonato da Sabalenka em Brisbane, uma campanha irretocável dela, que não perdeu sets ao longo da competição. Mas, tem muito mais assunto nessa edição do podcast Quadra Principal. Vamos falar de outros campeões que tivemos aí no último final de semana e a nossa preocupação com o tênis brasileiro para essa temporada, hein? Daniel Barbosa, quanto tempo, my friend? Quase 2 meses de férias, hein? É só o Quadra Principal para se dar o luxo de ter tantas séries assim. Mas estamos de volta, deixamos a preguiça de lado, estamos aqui, a temporada começou e bora lá. Com a destaque, né? Aryna Sabalenka, bicampeã do WTA 500 de Brisbane. Desde 2023, ela conquista pelo menos um título no mês de janeiro e nessa nova temporada não foi diferente. No caminho para a conquista, a tenista número 1 do mundo venceu a Cristina Bucsa, Sorana Cirstea, Madison Keys, Carolina Muchova e, por fim, a Marta Kostyuk na decisão por 6-4 e 6-3. Todas as vitórias da Sabalenka foram em sets diretos, inclusive, em média, a tenista teve 5,4 games perdidos por jogo, um desempenho insano para o início de temporada, 22º título da carreira da Sabalenka. E antes de passar a fala para você, Daniel, baita campanha da Kostyuk, hein? Olho nela. Venceu Amanda Anisimova, Miha Andreeva e Jéssica Pegula. Olho nela. Feliz ano novo para você, meu amigo Lucas, e todos os ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. São de volta, né? 2 meses de férias, né? Nossa pré-temporada foi mais longa, né? Ao contrário do time de futebol, né? Que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil dia 21 de dezembro e já teve jogo de campeonato estadual já agora em janeiro, dia 10, dia 11, beleza, né? Nosso calendário, né? E o tênis também já voltou com tudo, e quem voltou com tudo foi a Aryna Sabalenka, né? E já fatura, né, o bicampeonato do WTA 500 de Brisbane, já chega aí, chovendo molhado dizer que ela é favorita, né, para o Australia Open, para conquistar mais um título, né, em Melbourne. E teve essa final, né, aí contra o, podemos dizer, desafeto, né, Marta Kostyuk, né, que é uma treta antiga, e houve mais uma polêmica aí nesses últimos dias, né, porque a Kostyuk disse que a Sabalenka é mais forte que as suas adversárias por produzir mais testosterona. E por isso leva a voltar. Então ainda teve esse tempero aí, né? Mas o jogo em si, a Sabalenka, embora a Kostyuk fez uma baita campanha, como você falou, a Sabalenka é outro patamar, né? Como diria o Bruno Henrique. É um nível, né, completamente diferente. Tanto que essa foi a primeira final entre elas, mas o quinto confronto no geral, e todas as vitórias da Sabalenka por 2-0. Então a Kostyuk não conseguiu nem tirar um set da Aryna, né? E você falou, né? Média de 5,4 games perdidos da Sabalenka, né? Por set. Não teve nenhum tie-break, né, que ela disputou. Ela perdeu ao todo 27 games. Então, isso que é impressionante, porque se a gente pegar quarta de final, Madison Keys venceu ela a final do Australia Open na última temporada. Semifinal contra a habilidosíssima Carolina Muchova também. Então, né, pegou nas quartas de diante 3 ótimas adversárias, né? Então, Sabalenka faturou mais um título, como esperado, novo handshake, né? Ali na premiação, a Kostyuk falou, né, sobre a situação da Ucrânia, né? Não mencionou a Sabalenka, como é de esperar, mas a Sabalenka parabenizou a Kostyuk e toda a sua equipe pela ótima campanha, né? Então a gente chega, né, nessa primeira semana de temporada, mais uma vez colocando a Sabalenka como favoritaça ao título do Australian Open, salvo se a adversária que enfrentar a Sabalenka não fizer o jogo da vida, ou a Sabalenka não tiver no nível que ela está naquele dia, que ela está errando bastante. Acho difícil alguém tirar o título da Sabalenka, né? Que seria mais um título na Australia Open, né? Seria o seu terceiro.
Você citou a Marta Kostyuk, fez uma grande campanha de fato, venceu a Putintseva, venceu a Amanda Anisimova, que foi finalista do último Grand Slam, né, no US Open, perdendo a final para a Sabalenka, venceu a Mirra Andreeva e venceu a Jéssica Pegula. Então ela fez uma campanha aí vencendo também grandes adversárias. Disputou sua quarta final da WTA, volta ao top 20 no ranking mundial, né, a ucraniana de 23 anos de idade. E você falou, né? Olho nela. Ela costuma jogar bem na Austrália, né? Em terras australianas. Ela foi quarta de final no Australia Open de 2024. Voltou ao top 20, né? Então, a gente pode colocar. Claro que eu sinceramente, não consigo vislumbrar Kostyuk, embora a WTA tudo pode acontecer, mas eu não apostaria no Kostyuk chegando numa final de Grand Slam ainda. Mas ela pode chegar ali numa segunda semana, tá, pode repetir a quarta final, quem sabe, né? Melhorar. Um bom nome em evolução para essa temporada, né? Ela já vem de temporada subindo cada vez mais e agora parece que tá pronta para jogar contra as grandes adversárias. Isso aí, a Kostyuk já tá aí há muito tempo no circuito, mas tem só 23 anos de idade, né? Ela já viveu uns momentos de oscilação, que é natural, né? Essa questão da situação da guerra da Ucrânia também pode ter afetado muito o mental dela, mas volta, né? Começa muito bem a temporada, chegando em uma final, né? Em uma final de WTA, perdendo apenas para a Sabalenka, que era a favorita. Então a gente pode colocar a Kostyuk como aquelas adversárias que podem surpreender. Podem chegar ali numa segunda semana, quem sabe até derrubar uma favorita aí, uma das principais ali, top 10 ali numa caminhada, ali numa terceira rodada, na oitava, e quem sabe melhorar a sua campanha, né? Obtida em 2024 em Melbourne. Kostyuk que depois tentou esclarecer, não foi bem assim, não foi bem isso, minhas palavras foram tiradas de contexto e tal, em relação a essa questão aí da testosterona, polêmica, fala bem polêmica dela, e depois tentou dar uma esclarecida, mas enfim, no final das contas, a falta do handshake não foi nem por causa disso, né, mas foi por toda a questão da guerra da Ucrânia, Rússia, a participação, o apoio de Belarus ao governo russo, né, então... mas algo que já está sendo feito já desde que começou também essa questão da guerra. Inclusive, Daniel, se venceu Sabalenka nesse campeonato, no outro campeonato da WTA, venceu uma ucraniana, Svitolina, Elina Svitolina. Daniel, todo ano, todo não, mas vai fazer uns 2, 3 anos aí que eu penso, ela tá perto. Vem aí, o grande slam dela vem aí. Será que agora vai? Nunca chega. Será que nesse ano vai? Começar a temporada bem, a Elina Svitolina começou campeã do WTA 250 de Auckland, na Austrália. E apesar de não ter sido um WTA com uma chave tão forte assim, ela teve uma boa campanha, perdeu apenas um set ao longo de todo o torneio, jogou 4 tie-breaks, venceu 3, me parece um começo bem animador. Svitolina que venceu na final a chinesa Wang Xiun, placar de 6-3 e 7-6 com 8-6 no tie-break. Sabe o que mais me impressiona em relação às estatísticas da Svitolina, Daniel? Ela venceu 19 das 23 finais de simples que disputou na carreira. É um número muito impressionante. Tá faltando aí um grande slam, né? Excelente aproveitamento, né? 19 títulos na carreira e chega à posição de número 12 do mundo, então a Svitolina tá ali perto de voltar, quem sabe, ao top 10. Mas é essa questão de Grand Slam, né? Se a gente pegar, por exemplo, na Austrália, ela tem 3 quartas de final, né? Então, assim como a Kostyuk, falta ela furar essa barreira das quartas de final. Ó, a Svitolina foi quarta no Australian Open em 2018, em 2019 e no ano passado. Né? No ano passado ela chegou, então ela vai defender pontos importantes aí. Né? Então ela vai ter que furar essa barreira de quarto final. E a gente, como você falou, a gente já tava pô, será que esse ano vai? Será que esse ano vai? Teve aquela pausa, né, da maternidade, que ela teve, voltou muito bem, chegou na semifinal de Wimbledon, que foi, até hoje, né, sua melhor campanha de Grand Slam, né? Então, falta... a gente já tá naquela dela, pô, será que a Svitolina não vai ganhar nenhum Grand Slam e tal? E ela foi semifinalista, ó, vamos pegar aqui, peguei até a ficha aqui da Svitolina, são 3 quartas de finais
na Austrália, como eu citei. Se a gente pegar Roland Garros, são 5 quartas de finais. Pegar o Wimbledon, ela teve a semifinal em 2024, a semifinal em 2023, teve semifinal também em 2019, então são 2 semifinais, e tem uma quarta de final em 2024. E no US Open ela tem uma semifinal em 2019 e ela tem uma quarta de final. Então ela está ali. Muitas quartas de finais e algumas semifinais. Mas falta, né, furar essa barreira, né? Eu, sinceramente, assim, óbvio que ela tem muito tênis, ela é muito talentosa, mas acho que falta um fator X para ela furar essa barreira. Um fator X, por exemplo, que a Sabalenka tem. O molho, entendeu? O borogodó. Eu acho que falta isso para que a Sabalenka tem, que a Iga tem, né? Tenistas que tem esse fator X que no momento decisivo ela consiga falar o termo, não pipocar, né? Não esmorecer. Então, assim, vai depender muito do chaveamento, obviamente, que ela enfrentar. Número 12 do mundo, então vai pegar ali pode pegar ali um top 4 ali, numa quarta de final, né? Por exemplo, sendo 12 do mundo, você evita um top 4 nas oitavas. Então você só vai cruzar com as 4 primeiras ali numa eventual quarta de final. Então, a depender do chaveamento, quem sabe ela tiver num dia bom, quem sabe ela consiga superar essa barreira. Vamos ver. Eu coloco as duas ucranianas ali naquela, digamos assim, numa segunda prateleira. Se a gente for uma terceira prateleira, vai. Primeiro eu boto a Sabalenka, de segundo a gente coloca Iga, Nizimova, Klaus, Pegula. A gente bota uma terceira prateleira ali. São tenistas que podem surpreender. Podem ir mais longe, pode, quem sabe, uma boca no final. E eu posso colocar a Svitolina e a Marta Kostyuk. E falar aqui da chinesa Xin Wang, né, de 24 anos, chegou em sua segunda final da WTA, né, ela que foi vice-campeã em Berlim no ano passado, e sobe 14 posições, foi para 43 do mundo. Eu acho até que ela pode conseguir. A Halep é uma tenista que eu, por exemplo, por muitos anos eu achei que não ia chegar, que faltava exatamente esse fator, e aí ela veio e ganhou o Roland Garros, ganhou o Wimbledon contra a Serena num jogo absurdo de dominante da Halep, então pode chegar. A Halep que já tinha chegado em algumas finais também, bom. E já tinha sido o número 1 do mundo já também. Foi vice em Roland Garros, perdeu a final para Ostapenko, foi vice no Australian Open. Perdeu para Sharapova também em 2014, foi vice em 2018 no Australian Open, perdeu aquela final memorável contra a Caroline Wozniacki, que quem ganhasse seria número 1 do mundo, e deu Wozniacki. Então, a Halep já tinha chegado em finais, né? Uma hora ia acontecer, como aconteceu, né? Mas a questão da Svitolina, ela não passa da semi, ela fica ali perambulando entre quartas e semi. Então, eu coloco ela ali numa terceira prateleira. São tenistas que podem surpreender, a gente não pode descartar, não pode desprezar, mas que não são favoritas, assim. São a galera que pode surpreender, não chegar longe. É isso, bora falar agora de ATP e alguns velhos conhecidos. Começando por Alexander Bublik, campeão do ATP 250 de Hong Kong, ao bater Lorenzo Musetti na final pelo placar de 7-6 e 6-3. Com o título, o 9º em sua carreira, Bublik atingiu o melhor ranking da vida no profissional, entrando pela primeira vez no top 10, justamente na 10ª posição. Daniel e ouvintes, já são 5 finais com 5 títulos seguidos para o tenista cazaque. Esse é o retrospecto mais recente dele. São 9 títulos ao todo, né? Mas os últimos 5 que ele conquistou vieram em sequência. Ele não perde final há bastante tempo. E claro, temos que falar do cara com o maior passaporte do circuito, a ele. Daniil Medvedev. 22 títulos na carreira em 22 cidades diferentes. O homem não repete figurinha de jeito nenhum. E sua conquista mais recente foi no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, um lugar onde ele joga muito bem, né? Tem algumas finais de Australian Open na carreira. Daniil bateu 3 americanos no caminho, incluindo Brandon Nakashima na final por 6-2 e 7-6, para ficar com mais um título diferente na carreira, o 10º dele no nível de ATP 250. Uma conquista que dá moral para o tenista russo, que teve uns
um 2025 incomum, podemos dizer assim, para um atleta de sua grandeza, né? Pô, o Medvedev já foi número 1 do mundo, já ganhou o Grand Slam contra o Djokovic e teve só um título no ano passado, bem no final da temporada já. Então, ganha uma moralzinha aí para quem sabe voltar ao bom momento. Ele que tá batendo na porta do top 10 de novo, hein? É verdade. Vamos falar primeiro do mais novo integrante do top 10, Alexander Bublik. Quem diria que um dia a gente falaria de Bublik no top 10, hein? Pois é, mas, pô, 2025 de pra cá, o homem tá on fire. 4 títulos, né, de ATP no ano de 2025. Chegou pela primeira vez em quarta de final de Grand Slam, que foi em Roland Garros, né? Inesperado, surpreendente, né? Porque ele já declaradamente não gosta do Saibro, e foi justamente o Saibro que lhe deu sua melhor campanha de Grand Slam. Então, levou, pegou, seguiu o embalo, né? Achando que ia quebrar o ritmo, que do 2025 foi um ano especial, One Year Wonder. Não, aí, olha 2026 já começando bem para o Bublik, para o nosso casaco do entretenimento aí, né? 28 anos aí, chegando no top 10. Agora é isso, né? O Bublik mostrando toda a sua qualidade. Falta uma grande campanha de Grand Slam na superfície que ele gosta, que é a quadradura. Que é a campanha de Roland Garros, quarta de final, Saibro. Vamos ver agora no Australian Open, porque a gente sempre espera do Bublik, e depois de Roland Garros, a gente imaginava que o Bublik faria grandes campanhas em Wimbledon e no US Open, e não foi tão bem assim, não foi tão bem assim nos Grand Slams seguintes, né? Então agora tem o Australian Open, chega aí cheio de confiança no top 10, vamos ver se ele faz uma grande campanha em quadradura. Venceu na final o Musetti, e o Musetti tá numa zica, né? Porque ele ganhou 2 títulos em 2022, né, os seus 2 únicos na ATP, até agora. E de lá para cá, ele disputou 7 finais e perdeu todas. 3 vices em 2024, 3 vices no ano passado e agora o vice do ATP de Hong Kong. Então, o nosso italiano aí tá numa zica, viu? Quebrar essa zica aí. Mas, esse vice-campeonato fez com que ele entrasse pela primeira vez no top 5 do ranking mundial, aí o Lorenzo Musetti. Então, tênis italiano aí, com 2 tenistas no top 5 do ranking mundial, o Yannick Sinner 2 e o Lorenzo Musetti, número 5. Agora falando dele, do malvadão, é a tour do Medvedev, cara. Vamos lá, ó. Sydney, Winston-Salem, Tóquio, Sófia, Cincinnati, Xangai, Paris, Londres, Marseille, Mallorca, Toronto, Nova York, Los Cabos, Viena, Roterdã, Dubai, Doha, Miami, Roma, Almaty e agora Brisbane. Esse é o tour de Daniil Medvedev. Então, não tem as bandas que fazem a turnê mundial, não tem um circuito aí mundial, o nosso querido malvadão, né, colocando mais uma cidade em sua turnê de título. E ele não é desses artistas que fazem 7, 8 shows no mesmo lugar. É um só, aproveitou. Exatamente. Quem viu, né? Então, os nossos torcedores lá de Brisbane, quem tava lá viu uma coisa única, né? Mas, de fato... Não vai acontecer mais. Aliás, incrível vai ser o momento em que repetiu uma cidade, né? Vai entrar pra história, assim, caraca, Medvedev ganhou pela segunda vez um campeonato. Pois é, né? Embora, assim, a gente não coloque ele mais no rol dos favoritos, mas Melbourne, eu não citei Melbourne nessa lista, tá? Então, vai que acontece, né? Já bateu na trave algumas vezes, né? Teve aquela virada histórica, né? Que ele sofreu do Nadal, né? Que ele tava 2-0. A virada histórica do Sinner também. Virada histórica do Sinner. Ele chegou a perder do Djokovic em 2021 também. Tem 3 finais em Melbourne, se eu não me engano. Pois é, então, né? Vai que é dessa vez, né? Vai que ele consegue dessa vez. Né, mas com Sinner e Alcaraz aí, a gente não imagina isso muito, né? Mas vai que acontece, né? E realmente perto de voltar ao top 10, né? Sobe uma posição, 12 do mundo. Né? Falando rapidinho do Brandon Nakashima, americano de 24 anos de idade, chegou em sua quarta final de ATP e voltou ao top 30 nessa campanha. Recolocou ele no top 30, em 29º lugar, igualando, né, o seu melhor ranking. Pô, agora vamos falar de um pouquinho, né, de uma outra, porque são muitos tenistas envolvidos nisso aqui, mas um pouquinho de uma outra tenista que eu coloco aí no bolo de ficar de olho. Vamos falar de United Cup.
A Polônia foi a campeã da competição entre países. Polônia! A Polônia, que abre a temporada depois de 2 vice-campeonatos, Iga, o Hubert Hurkacz, a Katarzyna Kawa e o Jan Zielinski faturaram o título ao vencer a Suíça na final por 2-1, uma virada aí na final. Só que quem mais chamou atenção nisso tudo, pelo menos na minha visão, Daniel, foi a Belinda Bencic, campeã olímpica, tem grandes títulos aí na carreira. Ela fez uma United Cup fenomenal, carregou a Suíça nas costas na competição, com todo respeito aos seus companheiros, inclusive falarei de um grande companheiro dela aqui daqui a pouco, mas na final não deu, não foi suficiente, né? Só a Belinda fez até a parte dela, né? Venceu, ela fez a parte dela, mas não deu. Ela foi lá, venceu a Iga no jogo 1. Aí o Hurkacz derrotou o Wawrinka num bom jogo, viu? Um bom jogo, empatando aí a série entre Polônia e Suíça. E aí, na final, a Kawa e o Zielinski concretizaram aí o título para a Polônia. Um grande diferencial, inclusive, desse time polonês foi uma dupla focada nas mistas. A Kawa e o Zielinski venceram todos os 5 jogos que disputaram na competição, perderam só um set. Em outras oportunidades, era o Zielinski, uma outra duplista, ou jogava a própria Iga com o Hurkacz, já meio cansados já, e nunca conseguiram alcançar o título. Agora com uma dupla focada, parece que deu certo, deu super bom para a Polônia. Eu falei da Bencic, falei super bem, acho inclusive que ela tá no bolo para o Australian Open, mas tenho que falar também do Wawrinka, o último ano de carreira do Stanimal, que segue entregando tudo. Jogou muito bem durante a United Cup, apesar de ter perdido 4 dos 5 jogos. Se eu olhar só o resultado, pô, terrível pro Wawrinka, né? Perdeu 4 dos 5 jogos que jogou. Só que desses 5 jogos, 4 deles foram para o terceiro set. O Wawrinka conseguiu esticar o jogo, conseguiu levar o adversário ao extremo, então vendeu caro em todas essas oportunidades. Então o homem tá vivendo aí, tá vivendo o último ano, tá curtindo, ganhou o convite para jogar o Australian Open, ele que não estava aí entre os classificados direto. Então, que seja um ótimo último ano de carreira pro Wawrinka, ele que joga o que vier, ele não tá nem aí. Se tiver que jogar Challenger, ele joga. Se tiver que jogar Quali, ele joga. Acho que foi muito bom, que foi um grande acerto o Australian Open ter dado o convite pro Wawrinka. Ele foi campeão em 2014, primeiro título de Grand Slam dele, batendo Djoko e Nadal no campeonato. Então, foi muito legal ver aí o Wawrinka ser convidado para a Australian Open. E nesse torneio foi interessante essa final de United Cup, tá? Às vezes eu dou uma torcida de nariz, mas dessa vez foi interessante esse Polônia e Suíça. E aí, Daniel, o que você achou? Foi legal, foi legal. Assim, o United Cup acho que foi uma sacada legal, né? Primeiro porque é muito raro você ter homens e mulheres, né, competindo juntos, interagindo. Então essa interação é maneira, é legal. E você falou do Wawrinka, o Wawrinka estava super animadíssimo, né, quando ele não jogava ali no banco, incentivando, nos jogos da Bandit, né, no jogo de duplas também. Então, bem legal, né? Vamos lá, você falou da equipe polonesa, destaque, né? Falou da Katarzyna Kawa e do Jan Zielinski, que são duplistas natos, são duplistas mesmo, né? Então, eles montaram a equipe com 2 duplistas natos. Então, isso também ajudou muito, né? A equipe a vencer a United Cup, né? E a dupla era sempre um jogo decisivo. Então, né, você tem uma dupla experiência, pegar a Suíça, a Bent jogou, né? Na dupla para a equipe da Suíça, né? Mas um outro destaque também que eu vou colocar aqui, Lucas, é o Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz encerrou mais cedo a temporada, ano passado passou por muitos problemas físicos, uma temporada muito difícil. Ele encerra a temporada mais cedo e ele voltou muito bem, né? Começou muito bem a temporada. Nessa United Cup, jogou 5 partidas, venceu 4, ele venceu apenas, né? Alexander Zverev, venceu Talo Grigspol, Taylor Fritz e o Stan Wawrinka na final. Ele perdeu apenas para o Alex de Minaur, né? Então ele começa muito bem o ano. E um detalhe aqui importante: o Hurkacz é número 53 do mundo.
Ou seja, ele não vai ser cabeça de chave no Australian Open. Ele vai estar soltinho na chave. Então, meu querido, jogando a bola que ele jogou na United Cup, podendo, largadinho na chave aí, podendo cruzar com cabeça de chave logo de cara, sei não, hein? Sei não pra esse cabeça de chave aí, seja ele quem for, né? Porque, pô, ele ganhou de 2 top 10 aqui, cara. Ganhou do Zverev e ganhou do Fritz, né? Então, pô, começou muito bem. Indo pro lado da Suíça, Belinda Bencic. Venceu todos os 5 jogos que mencionou na Iga, contra a Iga, na final chegou a meter pneu, né, na Iga. Né, que é coisa rara. A gente tá mais acostumado a ver a Iga distribuindo pneu, né? Ela acabou recebendo pneu. E a United Cup distribui pontos, né? Tanto para ATP quanto para WTA. Então, cada jogo que você ganha, independentemente se o seu país ganhar ou não o jogo, mas cada jogo individual, você soma pontos. E é uma pontuação equivalente aos WTAs e ATPs 500. Com isso, com essas vitórias todas, a Bendit voltou ao top 10 do ranking mundial da WTA. Então, como você falou, olho na Bendit também. Aliás, tivemos alguns momentos de fofura, né, nessa United Cup, com a filhinha da Belinda Bencic lá brincando com a bolinha, com a raquete, treinando, né, junto com a mamãe. Momento cuticute, momento fofura, né, da filhinha da Belinda Bencic. Bencic volta ao top 10 do ranking mundial, só olho nela. A gente pode colocar ali também na prateleira ali de candidato, não coloca com favoritas, mas pode ser uma forte candidata ali a surpreender, aí mais longe, quem sabe até, né, chegar numa final de Grand Slam. E o Wawrinka, realmente muito legal. O Wawrinka chegou em sua, muito provavelmente, última final de elite, né? Não individual, né? Com equipe, mas seria muito legal ele terminar com o título, não aconteceu. Mas está aproveitando aí sua temporada de despedida. O Australian Open deu quase aos 45 do segundo tempo, né? Um wildcard, um convite, nada mais justo e merecido, né? Um campeão de Australian Open receber um convite para disputar, né, o seu último Grand Slam em Melbourne. Então a gente teve histórias muito legais aí de Polônia e Suíça, e parabéns para a equipe polonesa. E destacar também o bom trabalho, por enquanto, né, de Massu com o Hurkacz, né? O Nicolás Massu, campeão olímpico de simples e duplas em Atenas, que é o técnico agora do Hurkacz. O Massu que teve muito tempo com o Thiem, né? Antes da aposentadoria. Então, legal ver um destaque para um sul-americano também trabalhando com um jogador da Europa. E para fechar essa edição do Quadra, galera, bora falar de tênis brasileiro e nossas preocupações. Oh, meu Deus. Enfim, João Fonseca, como vocês já devem saber, desistiu dos ATPs de Brisbane e Adelaide, preparatórios para o Australian Open, por conta de uma lesão na coluna, um problema que ele teve no final da temporada passada, que voltou agora e não estava muito bem esclarecido até então. Pois bem, depois das 2 desistências, a equipe do João veio a público aí para dizer que se tratava de uma questão chamada coluna retificada, que, segundo um excelente texto do Alexandre Cossenza no UOL, vou deixar o link, inclusive, na descrição desse vídeo, ele explicou ali bastante sobre, eu só vou dar uma passada aqui, porque a gente não é médico ortopedista, não estamos com um especialista aqui nessa edição para falar sobre o tema, então vamos dar uma passada bem resumida. É uma condição em que a curvatura natural da coluna vertebral é reduzida. Então é um problema que acompanha o João, segundo o que ele disse, desde que ele nasceu. Há 5 anos ele teve uma lesão por estresse e desde então vem convivendo de uma forma mais recorrente com essas dores. Daniel e eu já falamos do João aqui inúmeras vezes no ano passado. E agora a estratégia de ter um calendário mais suave faz ainda mais sentido, pensando em dar mais longevidade para um tenista que está começando agora. Tem que preservar o corpo, tem que saber quando jogar e quando descansar. Quem está de fora, quem acompanha pouco tênis, quem é torcedor de ler notícia, dificilmente vai entender. E não é a gente que vai tentar explicar toda essa questão de novo. A gente já fez muito isso no ano passado e é cansativo. Mas
justifica muito bem as escolhas de calendário, né, Daniel? Infelizmente, inclusive, até o momento da gravação desse vídeo, a gente nem sabe se o João vai realmente jogar o Australia Open. Ele seria cabeça de chave, ele pode ser, inclusive, cabeça de chave se jogar o torneio, mas a gente não sabe se ele vai, é uma dúvida ainda. Enquanto isso, Beatriz Haddad Maia voltou ao circuito após um término de temporada 2025 um pouco mais precoce do que o normal. Ela pôde descansar o corpo, descansou a mente dela e ainda cuidou de um sonho dela, que é de ser mãe, graças a um programa da WTA, para que as tenistas possam se afastar por um tempo para fazer o congelamento de óvulos. Então, ela pôde cuidar de tudo isso. E dito isso, a tenista brasileira voltou no WTA 500 de Adelaide, fez um bom jogo contra a jovem canadense Victoria Mboko, número 17 do mundo. A Bia perdeu de virada pelo placar de 7-5, 3-6 e 2-6. Ainda precisa recuperar o ritmo, né, gente? É chato que tenha sido uma derrota de virada. Parece que foi um bom primeiro passo ok, mas não esperem muito logo de cara, né, Daniel? Vamos falar primeiro do João. Realmente a gente tem que lembrar que o corpo do João ainda está em formação, né? É um cara de 19 anos, a gente vê muitos tenistas, por exemplo, a gente pegar tenistas como o Sinner. O Sinner, eu lembro que anos atrás a gente falava da questão física do Sinner, e olha como o Sinner está hoje. Então, tem essa questão, né, que foi esclarecida, né, da coluna retificada, que a gente não fazia ideia, né, até ser esclarecido, que é uma coisa que você tem que ficar sempre constantemente de olho, né? Então, infelizmente aconteceu isso, né? Ele não jogou o ATP de Brisbane, não jogou essa semana em Adelaide. Esperamos que jogue a Australia Open, claro que é a nossa torcida que jogue. Se jogar, ele vai ser o cabeça de chave número 28, né? Então vai ser o seu primeiro Grand Slam que ele jogará na condição de cabeça de chave, né? Vai chegar sem ritmo de jogo, né? A ideia era que jogasse esses 2 torneios preparatórios para adquirir ritmo, para chegar bem fisicamente e tecnicamente para o Australia Open. Isso não vai acontecer, não foi o cenário que ninguém imaginava, né? Então vai chegar na condição de sem ritmo de jogo nenhum. A gente sabe que o João, na questão de ritmo, é um cara que precisa mais pegar um pouco no breu, ele não tem ainda o traquejo que tem tenistas como o Djokovic, como o Alcaraz, como o Sinner, entre outros, né, que mesmo sem ritmo de jogo, já pegam ali, já tem os atalhos, né, da quadra, podemos dizer assim. O João ainda não tem isso. Então, nesse aspecto de jogar, se ele realmente jogar o torneio, preocupa, o torneio teria que ser muito camarada, né, para que ele pegue um adversário excessivo na primeira rodada, para que ele consiga adquirir ritmo e ir avançando, né, no torneio. Mas eu acho que a minha principal preocupação agora é que ele esteja bem. E eu imagino que se ele não tiver 100%, ele não vai jogar o Australia Open. E aí a gente tem que pensar realmente no longo prazo. É melhor você ficar fora de um Australia Open do que você ficar fora de 5, 6 na frente. Então, a equipe do João Fonseca realmente está muito preocupada nessa questão do longo prazo. Não é corrida de 100 metros, é maratona. Então, eles estão muito preocupados, ao meu ver, com toda a razão, de preparar o João para aguentar 20 anos de circuito. Seja, né, que joga até os 40, como o Vavrinca aí, né? Para que não tenha problemas recorrentes físicos que o tirem. É melhor você ficar fora agora dessa semana do que você perder 6 meses de gira. Imagina o prejuízo que isso vai acontecer. Então, eu imagino que se ele não tiver 100%, ele não vai jogar o Australia Open. E se não tiver 100%, na minha opinião, não tem que jogar mesmo. Aí você tem que preservar mesmo, né? Não forçar a barra para não acontecer. E aí a gente pode dar vários exemplos de tenistas que esticaram demais a corda e se arrebentaram. Podemos dar 2 exemplos agora recentes, Arthur Fils e o Jack Draper, que já está fora do Australia Open. Se a gente voltar para trás, Dominic Thiem esticou a corda, né, e arrebentou a carreira do Thiem, que foi campeão de US Open 2020, aquele US Open da pandemia, disputou algumas outras finais de Grand Slam e depois, né, nunca mais foi o mesmo, né, por conta dessas questões físicas. Você falou da coluna do Alessandro Cosenza, que você vai deixar na descrição.
Olhem também o vídeo no Instagram do Marcelo Demoliner, nosso demo, né? Ele postou agora recentemente também dessa questão da lesão do João Fonseca, explicando que essa questão de atletas, né, de tenistas conviverem com questões físicas é absolutamente natural. Não vou dizer que é normal, mas é absolutamente natural. Ainda citou os casos de Rafael Nadal e Steph Graf, até cita, né, que o primeiro título do Nadal de Roland Garros 2005 foi na sua primeira participação, mas ele cita que em 2004 ele desiste de Roland Garros, ele não joga Roland Garros por conta de lesão, né? Tem a questão do pé esquerdo, né? Que teve a lesão que ele conviveu, a lesão crônica que ele conviveu por muitos anos. E o Nadal virou, foi o que foi. Então, assim, preocupa, mas vamos ter calma, vamos respirar fundo, sem pânico, e acreditar nas coisas, que o trabalho está sendo bem feito, o cuidado está sendo feito, para a gente não perder essa joia. Já mostrou todo o talento que é o João Fonseca, né? Então, essa é a nossa preocupação. Fica a torcida para que ele jogue o Australian Open, mas se ele não jogar, se ele não tiver 100%, realmente se preserva. Vamos pensar na gira sul-americana, e quando estiver bem, ele vai voltar e vai continuar brilhando. Ele terminou muito bem a temporada passada, com o título em Basel, e é isso. E falar da Bia, né? Bia, que perdeu de virada para a Vitória em Boca, canadense. Fez um ótimo primeiro set, jogou, sacou bem, variando saque, cuidando muito bem da bola, errando muito pouco. Fez um primeiro set muito bom, venceu por 7-5. Acho que ela conseguiu competir ali até a metade do segundo set, ali até o 2-2. Depois, eu acho que a partir daí a canadense começou a comandar as ações, né? Variando mais as jogadas, né? Usando muitas passadas, né? Fez alguns pontos de passada, né? Explorando os contra-ataques, né? Surpreendendo a Bia. Mas assim, a gente pode ficar falando aqui de questões táticas, de questões técnicas, mas a minha grande preocupação e a minha grande torcida é que a Bia voltasse bem. Eu bem no sentido anímico. Mais leve, isso eu vi. Mais leve, mais solta, sem aquela fisionomia carregada, sabe? Aquela pressão, né, que acompanhou ela durante toda a temporada de 2025. Então a gente viu uma Bia mais solta, mais leve, se divertindo em quadra mesmo, gostando de estar ali, né? Acho que fez um jogo bem competitivo com a vitória em Boco, né? Eu acho que você falou, a falta de ritmo pesou, né? A Bia encerrou mais cedo a temporada. A Emboco a gente tem que lembrar, a Emboco jogou United Cup, então ela já vinha de rodagem já nessa temporada, então também acho que a questão do ritmo, né, pesou também em favor da canadense, além da canadense estar numa grande fase, né? Lembrando que a Emboco foi campeã do WTA 1000 do Canadá, né, no ano passado, que a colocou aí no top 20. Então a Emboco é uma tenista, a gente já falamos dela aqui, é uma tenista que tem tudo para ser uma das grandes do circuito muito em breve. Então acho que era um resultado, na minha opinião, um resultado esperado, né? Mas muito legal ver a Bia. Acho que e assim, eu não tenho, não tenho expectativas da Bia para o Australia Open. A minha torcida, a minha esperança é que a Bia volte bem, que a Bia se sinta bem em quadra, que foi isso que não aconteceu na temporada passada. Eu acho que os resultados virão, mas assim, em relação a jogo, acho que no geral acho que foi um bom jogo da Bia. Teve muitos pontos positivos, né? Acho que ela começou a sacar melhor. Acho que ali no segundo, terceiro set, de fato, o segundo saque caiu bastante, né, de rendimento. Colocar o primeiro saque em quadra também fez muita falta, mas eu acho que ela cuidou melhor da bola, acho que ela não cometeu tantos erros em profusão, né? Mas eu acho que a falta de ritmo pesou mesmo. E uma Vitória em Boco que bate na bola, que é uma grandeza, né? A velocidade que essa menina tem quando pega na bola é impressionante. Mas eu acho que é isso. Acho que foi muito legal ver a Bia em quadra de novo. Acho que eu fiquei feliz por isso. Acho que o resultado era consequência. E acho que no Australian Open vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu não estou preocupado em defesa de ponta. A gente sabe que a Bia defende terceira rodada, mas eu não estou preocupado, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que a Bia volte bem, né? Como parece que aconteceu em Adelaide, que ela leva isso para o Australian Open. Você falou do programa da WTA, né? Que ela congelou ovos, né? Quer ser mamãe. Então, ela jogou esse torneio com ranking protegido, ela tem mais 2 torneios que ela pode jogar com ranking protegido. Um delas ela já usou, que é o WTA 500 de Abu Dhabi, que ela já fez semifinal lá, e tem mais um ainda que ela tem direito
a usar o ranking protegido. Mas é isso. É muito legal ver a Bia. A princípio, nesse primeiro momento, ela não vai jogar duplas, vai se dedicar exclusivamente a simples, né? Então, vai voltando aos poucos, vai, né, assim, sem pressão, e é isso. E que seja uma ótima temporada para a Beatriz Haddad Mais. Estaremos na torcida, como sempre. É isso, acho que primeiro é torcer para que ela recupere o prazer de jogar tênis, né? Eu acho que quando você tem que fazer uma atividade todos os dias, inclusive isso tem sido cada vez mais pauta dentro do circuito. Nas últimas semanas aí o Kyrgios deu entrevista falando que joga pelo dinheiro e única e exclusivamente pelo dinheiro, que até gosta e tal, mas ele visa mais o dinheiro e ele tá nessa carreira pelo dinheiro. Então, parece que é importante que os atletas eles sintam essa vontade, essa paixão pelo jogo, e seria muito bom que a Bia voltasse a sentir isso. A gente faz coisas diariamente, muitas vezes coisas que a gente não gosta, porque precisa se sustentar e tudo mais, mas quando a gente encontra prazer numa atividade, a gente pode trabalhar nela várias vezes, vários dias, ter uma carreira dentro daquilo, é fantástico. Então a gente fica na torcida para que a Bia recupere isso acima de tudo, e aí depois a gente pensa em resultado, em como ela está jogando, em escolhas que ela faz em cada jogada, enfim, mas que ela recupere essa vontade de estar em quadra sempre. Isso é fundamental. E é isso, galera. 40 minutos aí da primeira edição do quadro principal em 2026. A gente ficou aí 2 meses fora, voltamos para valer já, hein? Para recuperar ritmo de jogo. Recuperar ritmo. A gente também tem que recuperar o ritmo de jogo. Voltamos ainda nesta semana para falar sobre as chaves do Australia Open. Então, fiquem ligados. Inclusive, estamos aí com um pouco mais de 700 inscritos. Se você não for inscrito, gostou do nosso conteúdo, nos ajude aí, se inscreva. Quem sabe em 2026 a gente quebre a barreira aí dos 1.000 inscritos. Beleza? Valeu, galera. Falou, bom 2026. Vamos para cima. Até mais.